A magia, dia 15. Vamos hoje usar a magia para curar os seus relacionamentos. Bom dia. Bom dia. Hoje, gente, dia 15, a magia. Use a magia para curar os seus relacionamentos. Hoje vai ser coisa linda. Hoje vou contar pra vocês que a gente vai ficar um pouquinho menos, porque eu vou viajar daqui a pouco. E então a gente vai ficar meia horinha, tá? Tô aqui no controle do tempo. Vamos começar então. Vou pedir que vocês que estão aqui me ajudem, né, pra aparecer aí para as outras pessoas, porque a live não aparece enquanto a gente não dá uns coraçõezinhos, mostra que tem algo importante acontecendo aqui pro algoritmo. E também vocês podem enviar essa live convidando outras pessoas aqui nesse aviãozinho, tá? E eu vou começar a falar. Então, eu vou começar fazendo a pergunta, que é a seguinte pergunta. Ela começa falando assim: se você estiver enfrentando problemas ou passando por uma crise em algum dos seus relacionamentos, se o seu coração estiver partido, ou se você guarda rancor por outra pessoa, ou culpá-la por qualquer motivo, é possível a gente usar a magia para melhorar essa situação, tá? Para mudar completamente. Então a gente pode melhorar com essa prática qualquer relação que seja difícil, uma relação amorosa, uma relação com seus irmãos, uma relação com seus filhos. Bom dia, amores. Com seu amigo, uma relação com seu vizinho, com qualquer pessoa. Então a gente não tá falando somente de relacionamentos amorosos, tá? Qualquer relação. Conforme eu vou falando, se você tiver com seu caderninho, você vai começar a pensar, cara, com quem a minha relação não tá fluindo, não tá tão feliz, não tá tão harmoniosa, tá? A gente vai poder aplicar a magia, bom dia, em qualquer relação hoje. Para quem não sabe o que é a magia, que não está aqui desde o primeiro dia, a magia é a prática da gratidão. A gente usa essa ferramenta de uma forma, de várias formas, né? A gente vai, cada dia tem uma proposta, é baseado nesse livro, A Magia, que são 28 dias dessa prática. E eu vou trazendo consciência aqui sobre o tema do dia, e sou eu mesma que trago, né? Independente do que está escrito no livro. Na verdade, eu nem leio o que está escrito no livro antes, por ser a terceira vez que eu tô conduzindo isso aqui. Pratico muito isso na minha vida, tudo isso que eu tô ensinando pra vocês. E a gente vai trabalhar numa relação específica, tá? Não sei aqui se na hora do exercício é em uma ou mais. Deixa eu dar uma olhada pra gente já se alinhar. Escolha um relacionamento problemático, difícil ou em crise que você queira melhorar. Lembra, gente, que às vezes você não tá com nenhum relacionamento em crise, nenhum relacionamento que você esteja vivendo naquele exato momento, mas você tem uma mágoa de um ex-amigo, de um ex-parceiro, de uma ex-namorada, ou você tem aquilo ali muito forte, né? Então aquilo ali ocupa um espaço dentro de você. Mas vamos ver aqui o que ela vai falar sobre isso. Então, quando a gente se vê diante de um relacionamento difícil, geralmente a gente não se sente nem um pouco grato pela pessoa. A gente sente o oposto. Porque nesse mundo aqui, se você estiver inconsciente, e dependendo do seu nível de inconsciência e de consciência, você não vai entender que se você se relacionou com alguém que te trata de uma determinada forma, né? Ou que tem uma determinada postura com você, e é isso que torna o relacionamento difícil, você combina com aquilo. Isso que é importante vocês entenderem. Por que será que a gente tem, quando a gente tá falando agora de relacionamento amoroso, ou até um certo padrão de amizade, ou um certo padrão de vizinhos, ou um certo padrão de sei lá o quê,
Observem como você vai sempre atraindo e se conectando com o mesmo tipo de pessoa. Vocês conseguem perceber isso, gente? Sim ou não? Por que eu tô perguntando isso? Quando vocês respondem, né? Porque tem um tempinho pra mensagem chegar aí e pra vocês responderem. Se a gente começar a pensar que a gente está sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de experiência, a gente vai perceber que é o nosso campo que está atraindo aquilo. Então, se, por exemplo, você sempre atrai pessoas que não te respeitam, você fala, nossa, as pessoas, ninguém respeita mais ninguém nesse mundo, vamos supor. É porque você não se respeita. Então, você tem um campo de baixo autorrespeito que vai atrair isso, tá? Vocês já conseguem perceber, né? Beleza. Enquanto isso, me deem coraçõezinhos e enviem a live para outras pessoas, enquanto eu tô falando. Vamos ajudar a titia Ana. Então, olha só. O que acontece? Você só começa a se conectar com um novo tipo de pessoa, né? Onde estão essas pessoas, Ana? Então, onde estão esses homens? Onde estão essas mulheres? Que eu só encontro o mesmo tipo. Pra mim, só existe isso no mundo. E só existe isso no seu mundo, né? O que você tem experimentado é o seu universo, que é parte de você. Por isso, gente, ontem a gente teve constelação, né? Ó, sempre tem aquela amiga dedo podre. A dedo podre, ela não tem um dedo podre. A pessoa que é dita dedo podre. Ela tem um padrão, ela tem pensamentos sobre ela mesma e sobre o mundo. E vamos supor que ela se relacione com homens. E sobre os homens, que fazem ela receber mais no universo dela daquilo. Deixa eu contar uma história pra vocês, muito interessante. Eu já contei isso na mentoria, vou tomar cuidado pra contar, mas vou tentar contar de uma maneira pra vocês entenderem. Teve um dia que eu tava num lugar, eu saí com alguns amigos, eu estava solteira nesse dia, nessa ocasião, e eu saí para esse determinado lugar. E nesse grupo tinham alguns casais e eu estava solteira e tinha uma outra menina que eu não conhecia que estava lá, que estava solteira. Primeira coisa que eu observei quando eu cheguei lá nesse lugar, porque era um ambiente era um samba. Eu adoro samba, quem me acompanha há muito tempo sabe disso, aqui no Rio de Janeiro, no verão, né? Olha que delícia. E eu falei assim, nossa, gente, como tem homem aqui nesse samba. Tipo, como tem homem solteiro. Tem muito mais homem do que mulher. E eu comentei com essa minha amiga, inclusive, que tava com o marido, e ela falou, nossa, é mesmo e tal, pensei na fulana que tá solteira. Ela falou assim. E eu observei aquilo, passou, fui curtir minha vida, fui curtir meu samba, normal, conversando com todo mundo. Daqui a pouco, a outra menina que tava solteira no nosso grupo, ela fez o comentário oposto. Percebam que a gente estava no mesmo lugar. Eu tive um diálogo com essa menina, que essa minha amiga foi a intermediária, porque ela começou a conversar com essa menina, que ela também não conhecia muito bem, era amiga de um casal. E ela falou, Ana, vem cá, ela tinha ido no banheiro, ela, vem cá, vem aqui escutar isso aqui. Ela falou, já sei o que a Ana vai falar, né? E aí ela começou a falar um ponto de vista, de crenças mesmo sobre os homens, né? Ela falou, nossa, os homens hoje em dia não chegam pra conversar, não chegam pra nada. A gente que tem que chegar. Eu falei, não, eu não acho isso. Não acho que a gente que tem que chegar e não é assim que acontece no meu mundo. Ela é sim, eu falei, não é. Aí ela, mas é, porque eu tô solteira, não sei quantos anos, e é assim, eu e todas as minhas amigas achamos isso. Presta atenção, é um padrão. A gente enxerga o mundo com os nossos óculos. Essa menina, como eu percebo muito fácil o campo das pessoas, né? Sem querer, eu percebo. Não fico analisando todo mundo, mas percebo. É uma facilidade. Por causa do meu trabalho e tal, por causa do meu processo de autoobservação, eu percebi que ela tava, sofrida, gente. Ela tinha histórias, tinha pendências ali, né, na vida dela.
E eu falei, cara, não é verdade isso. É a sua maneira de ver o mundo. Desculpa, peraí. É a sua maneira de ver o mundo. E aí, o que acontece? Se você tem essas crenças, a menina eu acho que nunca nem tinha. Peraí, gente, rapidinho. Se você tem essas crenças, se você acredita nisso, é isso que você vai vivenciar no seu mundo. E aí ela falou, ela não entendeu nada do que eu falei, obviamente, porque era uma pessoa totalmente... obrigada, gente. Era uma pessoa totalmente fora desse mundo, talvez nunca tenha ouvido falar nisso que a gente tá conversando aqui. E eu falei assim pra ela, me observa hoje. Eu não vou fazer nada. Eu só vou existir aqui, nesse lugar. Me observa. E perceba se é verdade que os homens não chegam nas mulheres. Observa isso. E ela observou o que aconteceu. Que foi justamente o oposto disso, tá? Por que eu tô falando isso pra vocês? A nossa mente racional pode tentar achar várias justificativas. Ah, mas ela era bonita. Ah, mas não sei o quê. Não é sobre isso. Não é sobre beleza. Não é sobre isso. É sobre campo. É sobre as suas crenças que criam esse campo energético para você se conectar com algo, com alguma experiência ou com outra. Lembra que a gente não atrai o que a gente quer. A gente atrai o que a gente é. Lembram disso? Então, se essa menina tava naquele estado de sofrimento e falando, meu Deus, ninguém chega, naquele mesmo ambiente, onde tinham, sei lá, 500 pessoas, sei lá quantas pessoas tinham ali, por aí, 400, 300, ela não enxerga o que eu enxergo. A gente só enxerga o que está conectado com o nosso modo de pensar, tá? Isso é matemático, isso aí vocês têm que saber. Então, por exemplo, essa mesma menina, coitada, vou usar o exemplo da menina, mas ela não me segue, já tem meses que isso aconteceu, já tem uns, sei lá, uns 4 meses, foi em dezembro, eu acho. Essa mesma menina, ela tava ali numa sensação, numa história de espera de uma outra pessoa. Depois ela falou, porque também eu tô falando com esse cara vem, esse cara diz que vem, mas não vem, blá, 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 blá. Ela tava presa numa historinha ali, tá? Eu não conversei muito com ela, mas foi assim, aqueles 10 minutos que eu pesquei ali a história. Então isso também interfere, também impede ela de ver. Se ela estava na espera de algo, de alguém, é como se aquele espaço que aparentemente não estava ocupado ao lado dela, estivesse ocupado ao lado dela. Exemplo, quando a gente faz uma constelação para relacionamento, a pessoa chega com esse tema, tá? Aliás, ontem foi muito bonito, lá no Espaço do Todo, gente. Foram 2 constelações, ó. Cheguei em casa 11 horas da noite trabalhando, mas valeu a pena. Sempre vale. Constelação é uma coisa muito bonita. Participem de constelação. Quem estiver no Rio e quiser participar mais aí presencial comigo, me chame pro próximo grupo. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa vem, tá? Não é sempre isso, tá? Mas quando a pessoa chega com esse tema, relacionamento amoroso, eu quero constelar relacionamento amoroso, tá? Eu quero, ou geralmente são 2 situações, basicamente, e seus galhos, né? O que vem depois disso. Mas a raiz geralmente eu estou num relacionamento e não está bom, ou eu estou sem um relacionamento e eu quero manifestar um relacionamento. São essas 2 situações. O que aparece ali? O que aparece? Que muitas vezes, geralmente, né, as dinâmicas que aparecem nesse tema relacionamento, que a gente descobre numa sessão de constelação. Essa pessoa que chega ali dizendo que quer um relacionamento ou que o relacionamento dela não tá fluindo, é como se energeticamente ela tivesse literalmente casada com outra pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa, uma mulher, vamos supor, ou um homem, que tava ali, teve um pai, uma mãe, e aí, sei lá, o pai foi embora, o pai sumiu, o pai desapareceu, e ela entra num papel, eu faço, me leva para Portugal que eu já tô aí, pode me levar.
Pensei nisso essa semana, vai ver uma manifestação aqui. Então, ela energeticamente ocupa o papel desse pai. Então, ela tá ali casada com a mãe. O que é casada, gente? Tem uma relação? Não. Mas era um papel, ocupando um papel ali no mundo de um papel que não é o dela, de filha. Tá? Isso é um processo totalmente inconsciente. Ou você já terminou seu casamento com outra pessoa, ou um namoro, não importa. E aí você tá solteira e você não tá conhecendo ninguém, ou tá conhecendo pessoas de nada a ver, que não estão disponíveis para viver o que você quer. E aí, quando você vai para esse campo da constelação, você percebe que você ainda tá conectada com esse ex. E o conectada, às vezes é falando muito mal, às vezes o sintoma é falando mal, magoada, com raiva, com lamentação pelo que poderia ter sido, né? Tipo vítima. Isso deixa você conectada com aquela pessoa, tá? A intensidade do que você sente. Então, às vezes aparece isso, às vezes aparece outras coisas, tá, gente? Nada a ver com isso. Tudo pode ser o porquê por trás de relacionamentos que não fluem, tá? A gente tá falando do tema relacionamento. Até ficar atenta a hora aqui, porque eu tenho 30 minutos só hoje. Mas o que eu tô querendo dizer é que existe uma pendência. E como é que é o movimento de solução disso tudo? Ou seja, como é que eu saio dessa treta? Geralmente. O que é fechar o ciclo para se abrir para um novo? É ter uma compreensão, uma aceitação pelo que foi, uma compreensão e uma gratidão pelo que foi do jeito que foi. Né? No tema aqui, que a pessoa está casada lá com a mãe, ocupando o lugar do pai, ela também vai ter que ter uma aceitação por essa história da vida dela, desse homem que não foi presente, desse homem que morreu, desse homem que foi embora, casar com outra pessoa, não importa qual é a história. Se essa figura aqui, que chegou na minha frente para constelar, ela não tiver essa aceitação, ou seja, essa reconciliação com a própria vida, com a própria história, com os próprios pais, do jeito que as coisas foram, ela não vai conseguir sair desse papel onde não tem espaço para um parceiro. Entende? Se você não tá ocupado, aí o que acontece? Ela sempre vai se interessar ou encontrar, atrair parceiros que não estão realmente disponíveis para viver aquilo. Igual a ela, né? Então, a gratidão é uma grande coisa. A gente não está falando só de relacionamento amoroso hoje, mas eu tô sentindo um campo muito forte de relacionamento amoroso. Então, quem são as pessoas? Escreve aí, quem é essa pessoa com quem você está com um relacionamento difícil que você vai trabalhar hoje? Não precisa dizer o nome da pessoa, mas tipo assim, irmã, filho. Oba, me conta aí. Conta os milagres acontecendo. Quero saber, quero dar print, pra depois postar só assim, ó. Convidar mais gente. Então, me conta assim, eu vou trabalhar com a mãe, o ex, marido. Se vocês puderem, me contem só quem é, o companheiro, tá? Só pra eu entender qual é pra ver se eu tô sentindo certo. Companheiro. Entendeu? Pode ser filho, mãe, irmã. Gente, pode ser qualquer pessoa. Companheiro também, viu? Como que eu tô sentindo certo? Que é um campo de relacionamento amoroso? Vou nos lugares e ninguém olha. Então, é como se alguém estivesse ocupando esse lugar ainda, né? Então, segue a sua intuição aí, queridona, e fala assim, quem é a relação que eu quero trabalhar hoje? Às vezes é um ex. Às vezes é o ex. Não importa se tá vivo ou se tá morto. Você pode fazer, tá? Às vezes precisa agradecer por tudo como foi, pra poder fechar esse ciclo, né? Então, se a gente nutre sentimentos ruins por alguém, seja alguém do seu passado ou do presente, a gente pode usar a magia pra acabar com isso, tá? Mas por que, afinal... então vai. Então você vai fazer com ele. Não importa se morreu. Pode fazer. E aí tem uma frase do Buda aqui, ó. Siddhartha Gautama. Agarrar-se à raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogá-lo
contra outra pessoa. No fim das contas, quem vai se queimar é você. É isso que a gente fala, né? Sobre o que a gente chama de perdão. As pessoas chamam de perdão. Que é essa liberação, essa aceitação do que foi. É você segurando um carvão achando que você vai jogar na outra pessoa. Só que é você que tá se queimando segurando isso. Então solta. Hoje é dia desse soltar. Nesse sentido, né? De soltar. Isso, depois você assiste, não tem problema. Hoje vai ser mais curtinho. Então, os sentimentos que a gente tem por outras pessoas, né, o que a gente sente por outra pessoa, prejudica a gente ou favorece a gente. Então, se a gente tem mágoa, se a gente tem raiva, se a gente tem ressentimento, se a gente tem lamentação, isso tá na gente. A pessoa pode receber e perceber isso quando assim, eu penso nessa pessoa e me sinto meio esquisita, tal. Pensa na gente, né? Mas assim, de fato, quem é prejudicado nessa história somos nós que estamos sentindo isso. Então, essa história da gente limpar, da gente liberar, da gente perdoar, né, da gente resolver usar a magia, usar a gratidão para curar isso que está dentro da gente, essa sujeira, para limpar essa sujeira que está dentro da gente, é possível e funciona, tá? A gratidão pode eliminar isso. Você pode estar com o coração partido, ou tá aí falando do antigo companheiro, ou do atual, não tem problema, tá? E ela fala, né, ela reforça, nada consegue transformar tão rápido a dor emocional em cura e felicidade do que a gratidão. Muito bonito. Então a gente vai procurar o carvão em brasa. Quem é o seu carvão em brasa que tá na sua mãozinha aí? Você achando que você vai jogar, que você tá jogando nele, mas que tá queimando a sua mãozinha. Quem é o seu carvão em brasa? Tenha clareza. Então o que você vai fazer? Esse exercício é muito legal. Agora que eu lembrei qual é. Você vai pegar essa pessoa e você vai fazer uma lista de 10 coisas. Peraí. Pelas quais você se sente grato a essa pessoa. Você vai literalmente relembrar a história de vocês, tá? Seja essa pessoa quem for. E vai incluir na lista o que essa pessoa tem de melhor ou que esse relacionamento já trouxe de bom pra você, tá? Gente, esse exercício é muito poderoso, vocês não têm noção. Lembrei dele das outras magias. Então, para você ser capaz de fazer isso de uma forma potente, que realmente vai trazer resultados para você, você precisa sair dos conceitos de certo e errado, bom e mal. Não é sobre quem tem razão ou sobre quem não tem razão. É você com você. É você se autorizando, é você se liberando desse encalacramento aí que você tá e que tá dentro de você, que tá ocupando espaço dentro de você, tá? Então, vamos lá. Você vai pegar essa pessoa. Ela dá um exemplo, só pra vocês terem noção aqui. Sou grata pelo tempo que passamos juntos. Por mais que o nosso relacionamento tenha terminado, eu aprendi muito. Eu sinto que eu tenho muito mais sabedoria hoje e uso o que o nosso casamento me ensinou em muitos dos meus relacionamentos atuais. Esse é 1. 2, sou grata a você pelos nossos filhos. A alegria que eles me dão todos os dias não existiria se não fosse você. Ou, sou grata por aquela viagem que a gente fez juntos. Ou, sou grata por isso. Não importa o que é, você vai achar, tá? Por quê? A gente tende a esquecer de tudo. E muitas vezes, eu sei que a gente esquece e foca no que é ruim naquela relação, para às vezes conseguir se afastar, né? A gente pode usar a raiva ao nosso favor. A gente pode usar esses sentimentos que a gente não considera mais nobres, às vezes, para conseguir sair de uma situação, né? Exemplo, você tá lá num relacionamento muito ruim e tal, você precisa aprender a dar limites, tá tudo bem. Mas experimenta só hoje fazer esse exercício.
tá? São as 10 coisas pelas quais você é grato. Então você vai escrever como se fosse com a pessoa mesmo. Fulano, parará, parará, sou muito grata a você por isso, tá? Então, existe vocês vão ver que isso aí vai abrir um espaço tão grande dentro de vocês. Pra que flua, pra que esse amor flua dentro de vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que eu já falei também aqui em live, não sei se foi nessa magia, acho que não. Se você pegar um relacionamento, você e teu marido aí, tá? Você e qualquer pessoa, você e um amigo, você e seu filho. Um relacionamento que está maravilhoso, que tá muito bom, que vocês são super felizes. E você passar uma semana, escuta o que eu tô te falando, fazendo listas, e a gente faz listas mentais, mas vamos supor que eu falasse, faz um exercício aí. Você vai passar uma semana fazendo uma lista todo dia de 10 coisas que você não gosta no seu marido. Coisas que ele não faz, coisas que ele que faltam nele. Coisas que te magoaram, coisas ruins, tá? As coisas que te incomodam. Eu te garanto que daqui a uma semana esse casal provavelmente vai estar pensando em se separar. Os dois. Ele porque vai receber, ou ela porque vai receber, e você porque está ali botando foco justamente nisso. E o contrário também é verdade. Se você estiver numa relação que não está bom, as coisas não estão fluindo, você não está feliz naquele relacionamento, e você passar uma semana fazendo uma lista de 10 coisas pelos quais você é grato, de qualidade dessa pessoa durante todos os dias, daqui a uma semana, talvez uma pessoa que esteja assim à beira da separação, esteja super infeliz, talvez esteja super feliz. E se isso não acontecer? E se eu não conseguir achar essas 10 coisas durante uma semana? Aí, gente, é a gente olhar para as coisas com honestidade, né? É a gente deixar isso vir à tona e pensar, nossa, por que eu tô com uma pessoa que eu não vejo nenhuma qualidade, que eu não consigo lembrar de nenhum momento juntos? Geralmente não é isso que vai acontecer. E eu te digo mais, mesmo que você perceba algo e fale assim, pô, mas eu quero me separar, que eu espero, mesmo que isso não aconteça, eu espero que você consiga transformar as suas relações, tá? De verdade, é isso que é a minha intenção aqui. Relembrar desse amor, dos seus porquês de você estar com essa pessoa, né? Por que vocês se encontraram, mas às vezes acontece o encerramento de um ciclo, tudo bem. Mesmo quando a gente resolve terminar, se a gente termina cheia de mágoa, cheia de ponto de vista, cheia de raiva, a gente leva isso para as nossas próximas relações. Isso vale para tudo na vida. A maneira como a gente encerra um ciclo é a maneira como a gente inicia um novo ciclo. Então, se você termina um ciclo super magoado, Ana, mas eu já terminei esse ciclo super magoado, o que eu faço? Faça isso que eu tô te sugerindo, né? Vira esse jogo, muda essa energia, transforma a energia. Isso tá no seu poder. Isso é a sua parte, né? Que é falar assim, eu posso sentar, fazer esse exercício para refazer o final desse ciclo. Para a partir de agora, realmente fechar esse ciclo com honra e gratidão. Aí sim você tá pronta para o novo. Por quê? Nossa, gente, hoje eu tô com muita coceira no nariz, desculpa. Aí você tá pronta para o novo. Porque se você encerra um ciclo se achando uma vítima, eu já falei isso, né? Ou com mágoa ou com raiva, você não entendeu por que aquela pessoa passou na sua vida. Seja um relacionamento amoroso, ou seja um sócio, ou seja um amigo. Você não entendeu. E aí, a vida, com letra maiúscula, ela vem e fala assim, nossa, ela não entendeu. Deixa eu mandar mais uma pessoa aqui um pouquinho pior, com essa característica um pouco mais forte, para que ela enxergue por que não, para que essa pessoa está passando na vida dela. Porque tem um para quê. Não é um porquê. Não é um porquê vitimista, né? Não é porque você merece se ferrar. Mas é porque, bom, uma pessoa que está num relacionamento onde não é bem tratada, ela precisa perceber que ela não se ama, que ela não se respeita. E a vida só consegue entregar pra gente o que a gente se entrega primeiro.
Então, assim, nossa, eu não percebi. Eu achei que todas as pessoas eram muito mais. Era isso que eu achei. Eu não percebi que eu não me amava. Então, perceba, né? O que nessa relação, o que esse encontro com essa pessoa, na minha existência, está querendo me ensinar. Não é a pessoa que quer me ensinar, é a vida. A vida é uma escola, gente. Você tá aprendendo as suas lições? Perceba que quando algo se repete, ciclo se repete, você tá preso na lição. É como se você estivesse repetindo de ano. Você não entendeu, não tem como você passar de ano. Não tem como você receber as coisas do próximo ano que você tanto quer. Porque você tá repetindo de ano. E se é um ciclo muito repetitivo, de muita dor, saiba que você vai ter que se render. Você vai ter que se render. Na constelação a gente tem uma postura, que é a postura da reverência, né? Que a gente bota as mãos assim e a gente bota a cabeça no chão mesmo, né? Ajoelhada. Essa postura, ela geralmente é feita para algum dos nossos ancestrais, né? Alguém que veio antes da gente. Mas no final das contas, quando a gente se rende, é uma rendição à vida, né? O que aquela pessoa simboliza? Simboliza uma parte da minha vida, um capítulo da minha vida. Às vezes é isso, minha família de origem, né? O pai que eu nasci desse pai, uma história que estava difícil de engolir, eu não aceitava. Então eu me rendo àquilo ali. E a nossa liberdade, né? Mental, porque é a única que existe. Primeiro, pra gente ser livre, a gente tem que ser livre na mente. Ela inclui o movimento de aceitação do que é. Aceitar o que é não é para sempre ficar com aquilo. É fechar esse ciclo onde você recebeu aquilo com total aceitação. E aí sim estar aberto para receber algo novo. Eu sei que eu repeti muitas vezes isso aqui, gente, mas é porque é para repetir mesmo. É para repetir. Então, vocês já escolheram o seu carvão em brasa hoje? Quem é o seu carvão em brasa? Bota um S aí de sim, ou escreve sim. Já escolhemos. Eu vou encerrar hoje mais cedo, porque eu vou viajar. E vou fazer as lives de onde eu estou. Eu vou acordar cedo, eu vou organizar, vou fazer tudo. Vontade de espirrar de novo. Vai ter live. Vai ter live. Eu não tô doente, gente. Tipo alérgico. Já sei porque eu tô assim. Porque eu pintei o quarto ontem e dormi no quarto todo fechado, com tinta. Foi isso. E aí é o seguinte. Estaremos juntos nos próximos dias. E esse exercício é muito, muito, muito importante. Então, vamos fazer o review. Me conta seu maior insight aí. Agora. E eu vou fazer o review do que você vai fazer hoje no dia 15, tá? Use a magia para curar seus relacionamentos. 1. Enumere suas bênçãos. Faça uma lista de 10 bênçãos. Escreva por que você se sente grato. Releia a sua lista. Ao final de cada item, obrigado, obrigado, obrigado. Sentindo o máximo de gratidão pelas 10 coisas. Escolha um relacionamento problemático. 1. Ana, eu amei fazer isso, deu um super efeito, quero fazer todos os dias. Depois você faz todos os dias, tá? Mas escolhe um, aquele que tá mais atrapalhando aí sua vida, que passa mais tempo dentro da tua cabeça. Ou seja, problemático, desafiador ou em crise. Às vezes é um relacionamento maravilhoso com uma pessoa que você ama muito, mas que está naquele momento da crise. Sente-se e faça uma lista por escrito de 10 coisas relacionadas à pessoa que você escolheu e pelas quais você se sente grato. Da seguinte forma: Maria, eu sou grata por parará, parará, parará. Tá? Vão ser 10 frases dessa. E antes de dormir, pedra mágica. Se você não aprender a lição, não vai passar de ano na escola da vida. É isso. E ciclos que se repetem são isso. É você não tendo a compreensão. E tudo bem se você demora às vezes para ter essa compreensão sobre alguma coisa. Mas se você já tá cansada ou cansado desse ciclo se repetindo, desse sofrimento, é hora de você entender que não vai ter outro jeito
que não seja você se render ao que é, né? O sofrimento, ele vem dessa resistência às mudanças, dessas resistências ao fluxo da vida. Ou seja, ciclos que se encerram, ciclos que se iniciam, coisas, né? Ciclos podem ser aquilo realmente desmoronando ou uma nova forma de você fazer aquilo, né? Então, um trabalho, uma relação, uma amizade, às vezes ela vai morrer para renascer de uma nova forma, né? Ou não, ou vai acabar mesmo. E a gente não ficar segurando as coisas, né? A gente se render a esse fluxo. Fica nessa pergunta, o que eu preciso me render que tá me causando sofrimento, sabe? Abrir mão dessa pessoa, abrir mão dessa coisa. Parece que é uma desistência, e é meio que uma desistência, mas é uma desistência daquele formato que você cismou e que tá te trazendo sofrimento, sabe? Perceba isso, que você pode sair dos estados de sofrimento. Tem coisas que a gente vai passar na vida que provocam dor, que provocam tristeza, mas que se você entrar nesse estado de aceitação e falar, beleza, e agora eu vou pro próximo passo, você não fica sofrendo, né? Você sente uma tristeza e passa. E passa muito mais rápido quando a gente não fica nessa resistência de tipo, eu não aceito isso, eu não aceito, mas como é que eu faço pra mudar isso? Mas não sei o que. Como seria soltar o controle e falar, beleza, eu aceito isso aqui, eu continuo querendo isso aqui, mas eu vou soltar a minha forma, sabe? Que eu preciso me render para abrir mão do meu sofrimento. Ó, a Paula escreveu. Onde na minha vida eu preciso me render para abrir mão do sofrimento, né? Lembrando que o se render é aceitar aquilo que é, tá? Daquele jeito que é, isso é assim. Aqui nesse lugar que eu tô, isso é assim. Eu posso me mover para outros lugares. Ah, querida, gratidão também por vocês estarem aqui recebendo. Vocês também são manifestações minhas, né? Vocês sabem disso, sempre falo. Vocês que estão aqui, minhas alunas, minhas mentoradas, fazem parte de uma vida que eu desejei, intencionei e manifestei. Eu amo estar aqui com vocês e poder ajudá-las de alguma forma a mudar a consciência de vocês, para que assim vocês mudem a realidade de vocês. Fiquem na pergunta, façam o exercício e coragem. Coragem. Agir com o coração. Coragem para experimentar o mistério que é essa vida, sabe? Para experimentar o novo. Para viver o novo que você tanto deseja e tanto merece. Eu sou fã também, tia Lúcia. Muito obrigada. Agora eu vou arrumar a mala, que eu estou atrasada aqui. Não estou atrasada não. Tá? A gente ficou juntinhos aqui, então 30 minutos. Envia essa live, foi rápida, mas tudo é perfeito. E foi realmente preciso e cirúrgico no que precisa ser. Eu também vou fazer essa prática. Hoje eu vou pegar esse relacionamento que tá com alguma crise e eu vou trabalhar nele também. E o que mais é possível depois que a gente soltar. Os pontos de vista que a gente tem tido sobre essa pessoa. Valeu, Tiana. Não me chama de Tiana. Eu mesmo me chamei, né? De Tiana. Tá bom, pode me chamar. Tia professora, né? O Gael chama as professoras de tia. Muito obrigada. Até amanhã, 7h07. Imaginei que você tava aí do lado. Eu quero saber, vamos lá me contar ou no WhatsApp ou aqui no direct. Mais magias estão acontecendo por aí. Que a Josi falou. Desde que a gente começou a magia. Escreve, tá? Amanhã, 7h07, estou aqui. Até amanhã.